Olha só essa carta. Se a gente pode ser enganado tão facilmente por truques de mágica, o que isso diz a respeito sobre a nossa mente em termos de decisões financeiras? O endividamento das famílias brasileiras bateu recorde. 4 em cada 10 brasileiros se dizem muito endividados. O número de famílias que terminaram 2022 endividadas foi recorde, o maior em mais de uma década. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre os maiores vieses comportamentais que atrapalham o jeito que a gente lida com o dinheiro. Mas felizmente tem um livro muito bom que trata sobre esse assunto. E eu vou trazer aqui as 10 maiores lições desse livro para que você não tenha que ler ele inteiro. Eu tenho ele aqui. Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Lição número 1. A sua saúde financeira tem menos a ver com a sua inteligência e mais a ver com seus comportamentos. É muito comum as pessoas associarem inteligência com ser bem-sucedido na vida, no trabalho e financeiramente. A questão é que você pode ganhar muito dinheiro e mesmo assim gastar muito dinheiro com coisas desnecessárias ou até perder dinheiro em apostas ou investimentos ruins. Então, muitas vezes, uma pessoa mais disciplinada, que tem controle das suas emoções e dos seus vieses psicológicos, ela vai se dar financeiramente muito melhor do que alguém que é muito inteligente, ganha muito, mas acaba gastando tudo de um jeito que não é produtivo. Então nunca use como desculpa ou alguma coisa que te atrapalhe para lidar com o dinheiro o fato de você pensar algo como: ah, mas eu não sou muito inteligente, eu não lido muito bem com matemática, essas coisas de investimentos. Tem mais a ver com o seu comportamento. Lição número 2. Sorte e risco são dois lados da mesma moeda. Já parou para pensar que se a gente julga outras pessoas dizendo que o sucesso delas está atribuído à sorte, a gente pode soar como invejoso ou arrogante? Mas que quando a gente julga o nosso próprio sucesso, atribuir sorte a ele é algo muito difícil de fazer. E o que eu quero dizer com isso é que sorte é um papel que está sempre atuando na vida de todas as pessoas. Em algumas mais, em outras menos. Mas isso é importante para você lembrar, para que você tome cuidado com quem você admira e com quem você menospreza. Muitas vezes quem a gente admira pode ter tido uma sorte muito grande e você está tentando replicar o sucesso que a pessoa teve, mas você nunca vai conseguir porque a sorte teve um papel muito grande ali. Da mesma forma, você menospreza alguma pessoa que às vezes não tem um sucesso tão grande, mas aquela pessoa tem uma habilidade muito maior que seria melhor você tentar replicar do que alguém muito bem sucedido, mas com sorte. Então tome cuidado quando você for escolher as pessoas nas quais você se inspira e que você admira. Lição número 3. A habilidade financeira mais difícil de se obter é parar de fazer a linha de chegada se mover. Vamos usar essa analogia de uma corrida. Você tem 5 km até a linha de chegada, que são seus objetivos, as suas metas de aposentadoria ou da vida como um todo. Agora, imagina que você está chegando lá, falta só meio quilômetro para chegar, e aí você pega essa linha de chegada e fala assim: eu posso mais, eu quero mais. E aí você vai lá e coloca a linha de chegada mais para frente. Agora, ao invés de correr 5 km, você tem que correr 10 km. Ok, mas qual que é o problema disso? Primeiro, você vai ficar infeliz o tempo inteiro, porque você nunca vai chegar no seu objetivo. Você nunca vai estar feliz completamente. E segundo, você corre um risco muito grande de começar a arriscar aquilo que você já tem e precisa para conquistar algo que você não tem e você não precisa. A maior influência aqui, então, é a comparação social. Só que a gente esquece que muitas vezes o jogo que a gente está jogando é diferente do jogo das outras pessoas. Então tente encontrar o jogo que você está jogando. O que é suficiente para você? E veja que suficiente não precisa ser pouco. É aquilo que te faz feliz, é aquilo que, se você chegar nessa linha de chegada, ok, você conquistou, você ganhou o seu jogo. Número 4, tornar-se rico é diferente de permanecer rico. Essa lição está muito atrelada à anterior, de que muitas vezes as pessoas podem até conquistar um sucesso financeiro, mas elas podem colocar tudo a perder, porque elas estão sempre querendo mais. E elas arriscam tudo aquilo que elas têm para conquistar algo que elas não precisam. Então, conseguir dinheiro, conseguir sucesso é muito diferente de manter. Um dos maiores objetivos financeiros deveriam ser a sua independência financeira, ou então ser financeiramente inquebrável. Número 5, liberdade é o maior benefício que o dinheiro pode dar. A possibilidade de fazer o que você quiser, quando quiser, com quem você quiser, por quanto tempo você quiser, não tem preço. Portanto, o maior valor do dinheiro é poder te dar controle sobre o seu tempo. Então, um bom jeito de pensar sobre guardar dinheiro é de que cada real que você deposita na sua conta hoje é como se você estivesse dando tempo para o seu eu do futuro. E aí é onde entra aquele conceito de independência financeira.
que é quando você atinge um ponto onde o rendimento de todo o seu patrimônio investido é suficiente para cobrir todos os seus gastos. Isso é o famoso viver de renda, onde você tem controle total sobre o seu tempo, porque afinal você não precisa mais trabalhar. Então, mais do que necessariamente pensar em não trabalhar mais, é pensar que quando você atinge a independência financeira, você tem controle sobre o seu tempo. E aí você pode fazer o que você quiser, com quem você quiser, por quanto tempo você quiser. Número 6, o paradoxo do homem no carro. Já viu aqueles carros muito caros, tipo uma Ferrari, uma Lamborghini? Geralmente a pessoa que compra esse carro, compra pensando de que as pessoas irão admirá-lo, que as pessoas vão olhar para quem está dirigindo e pensar, nossa, olha que pessoa bem sucedida. Mas a grande maioria das pessoas, quando vê um carro desse na rua, raramente olha para quem está dirigindo de fato e somente pensa, nossa, se eu tivesse esse carro, as pessoas iriam me admirar. Então percebe que isso é um paradoxo? E ele mostra pra gente de que muitas vezes as pessoas não admiram as outras por causa de suas riquezas ou patrimônio. E sim, elas usam como uma espécie de comparação para ver onde elas querem chegar. Então, toda vez que a gente for comprar alguma coisa com o objetivo de impressionar outras pessoas, é só lembrar desse paradoxo e, então, se você busca a admiração de outras pessoas, coisas como humildade, gentileza e empatia vão trazer muito mais admiração do que qualquer carro. Número 7, riqueza é o que você não vê. Já viu aquelas pessoas que falam, nossa, eu gostaria de ser um milionário? Geralmente o que elas estão querendo dizer de verdade é que elas querem gastar R$1 milhão. E isso é exatamente o oposto de ser um milionário. Ou seja, muitas vezes a riqueza de verdade são ativos financeiros que ainda não foram convertidos em coisas que você pode ver de verdade. Então, muitas vezes alguém que você vê ali com algum carro, alguma casa, ela não necessariamente ela é rica. Ela pode estar até endividada para conseguir comprar tudo aquilo. Por outro lado, você pode ter alguém que tem um carro mais simples, uma casa mais simples, e essa pessoa ela é muito mais rica nesse sentido de possuir, de fato, ativos financeiros e dinheiro. Então, novamente, a gente precisa tomar cuidado com quem a gente admira e quem que a gente toma como um exemplo. Porque muitas dessas pessoas podem estar endividadas só para mostrar que elas são ricas e na verdade elas não são. Número 8. O quanto você economiza é a diferença entre a sua renda e o seu ego. Construir riqueza não tem só a ver com o quanto você ganha, mas também com o quanto você guarda. E é por isso que uma das melhores formas de você aumentar o quanto você guarda não é aumentar a sua renda, e sim aumentar a sua humildade. Acompanha só essa lógica. Você guarda mais dinheiro se você gasta menos. Você gasta menos se você desejar menos. E você deseja menos se você se preocupar menos com o que as pessoas acham de você. E aumentar essa humildade também tem a ver com o fato de que a vida é muito mais imprevisível do que a gente imagina. E achar que a gente consegue ter controle total sobre a vida não é nada humilde. Então, economizar também tem a ver com se preparar para a habilidade da vida de conseguir surpreender a gente no pior momento possível. E muitas vezes, para se preparar para isso, não tem a ver com aumentar a sua renda, e sim viver abaixo do que você realmente pode para conseguir criar essa espécie de gordura que é, no final das contas, o que você guarda. Número 9, razoável é melhor do que racional. Às vezes é comum a gente ouvir que a gente precisa ser racional na hora de lidar com dinheiro, que a gente precisa fazer conta, ter a planilha tudo certinho. Isso não é necessariamente ruim, só que se você for puramente racional, você vai deixar de lado o fato de que os humanos não são 100% racionais. A gente precisa ser mais razoável do que racional. Em termos de decisões financeiras, isso significa que você precisa ter ali uma margem de manobra para sua renda, para algum projeto, ou que você acha que você vai gastar para uma determinada viagem, por exemplo. Você precisa deixar o dinheiro do cafezinho, do passeio. Então, ser razoável é muito mais realista do que ser 100% racional. E por fim, a lição número 10, que é criar uma margem de erro. A parte mais importante de um plano é planejar o que você vai fazer se o plano não for de acordo com o plano. Segundo Scott Sagan, que é um professor da Universidade de Stanford, coisas que nunca aconteceram acontecem o tempo todo. E é por isso que em finanças, construir uma margem de erro é extremamente essencial. E o que isso significa na prática? Bem, a primeira dica é que você precisa ter uma reserva de emergência. Você não pode viver a sua vida apenas indo de um salário para o outro, porque você nunca vai saber o que vai acontecer com você. Então, pode acontecer um acidente, você pode precisar pagar alguma conta que você não sabia que você tinha. E a segunda dica tem a ver com planejamentos financeiros. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem, você precisa se preparar caso alguma coisa dê errada, caso você perca o seu voo, caso você, perca a sua mala. Então, por mais que a habilidade de conseguir planejar exatamente no centavo o que você vai gastar em cada coisa é uma boa habilidade, muitas vezes a gente esquece de se preparar para o desconhecido, para o que pode dar errado.
Então esse livro mostra pra gente que mais importante do que conhecer investimentos tecnicamente e profundamente, mais importante do que isso é você ter uma habilidade sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos e sobre a sua mente. Portanto, assim como num truque de mágica, entender que a nossa mente pode ser facilmente enganada é o primeiro passo para a gente ter uma vida financeira mais saudável.